Mãe está no ar. Hoje vamos falar sobre os direitos das crianças. Agora é com você, Viu? Isso mesmo, Bibel. Nós temos direitos, mas também temos deveres, né? Vê esses destaques que a gente preparou com a repórter Luísa França. Oi, pessoal do estúdio do Papo de Mãe. Eu tenho uns deveres em casa que são cuidar da minha cachorra. Vamos ver se o pessoal dessa escola sabe quais são os nossos deveres e os nossos direitos. Eles cresceram em um abrigo longe dos pais biológicos, mas nem por isso deixaram de viver como uma família. Agora, já crescidos, esses irmãos vieram morar nessa casa e juntos tocam a vida e fazem planos para o futuro. Os nossos amigos que estão aqui no estúdio vão falar ao longo do programa dos 10 principais direitos das crianças que foram determinados pela ONU. Laura, você começa. Primeiro princípio: toda criança será beneficiada por esses direitos, sem nenhuma discriminação por raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem, classe social ou riqueza. Toda e qualquer criança do mundo deve ter seus direitos respeitados. Segundo princípio: toda criança tem direito à proteção especial e a todas as facilidades e oportunidades para se desenvolver plenamente e com liberdade e dignidade. Terceiro princípio: desde o dia em que nasce, toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser cidadão de um país. Quarto princípio: as crianças têm direito a crescer com saúde. Para isso, as futuras mamães também têm direito a cuidados especiais. Para que seus filhos possam nascer saudáveis, toda criança também tem direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica. Quinto princípio: crianças com deficiência física ou mental devem receber educação e cuidados especiais, porque elas merecem respeito como qualquer criança. E ao longo do programa vai ter mais. Mãe, é com você. Obrigada, Bebel. Olha, as crianças precisam saber dos seus direitos e dos seus deveres para exigir que eles sejam cumpridos e para poder exercê-los. 29% da população brasileira vive em famílias pobres, mas entre as crianças esse número chega a 45,6% e muitas ainda sofrem sem direito à saúde e educação. São crianças e adolescentes com direitos e deveres e necessitam de condições para desenvolverem com plenitude todo o seu potencial. Os direitos são muitos, mas nem sempre são respeitados, como a gente sabe. Por isso, nós chamamos aqui hoje mães que têm filhos que estão aí privados de muitos desses direitos. Vamos conhecer as histórias da Jusa. A Jusa tem 4 filhos, né, Jusa? Sim. Estão todos aqui, não? Quem que veio com você? Veio 2. Quem que tá aqui? A Tamires, né, e o João. A Tamires tem quantos anos? 17. E o João? E o João, 3 anos. 3. E os outros 2 estão aonde? Estão na Bahia com minha mãe. E você faz parte do Fórum do Sem Teto, do município de São Paulo, Sim. não é isso? Uhum. Hoje, onde você mora? Eu moro na região de Guaianazes. E você mora numa casa, como que é o lugar que você mora? É, uma casa, né, alugada, né, que alugamos. E... o local é melhor, né, assim, não é muito, assim, favela, né, que eu já morei em favela também, né, com eles, né, mas eu quero mesmo ir pra minha casa, né, quero sair do aluguel, né, porque pagar aluguel, né. E seus filhos estão indo pra escola? Estão indo pra escola, né, são perto, né, da escola. E você estava me contando que a sua filha mais velha tem um problema de saúde que até hoje você não conseguiu descobrir o que é? Não descobri. Tem uns 2 anos que eu estou passando ela no Hospital São Paulo. Tá em investigação, porque ela passou os outros tempos todos, passou no posto de saúde, mas a maioria das vezes quando ia não tinha os médicos especializados para atender, aí ficava com um monte de resultado de exame em casa e sem médico para atender, né? Aí foi aí que eu consegui uma guia para encaminhar ela para o Hospital São Paulo.
E a Joana trabalha de babá, né, Joana? Você É. tem quantos filhos? 2. Estão aqui seus filhos? Conta pra gente quem são seus filhos. É a Extra e o Matheus. A Estela Camila está com quantos anos? 8. E o Matheus? O Matheus está com 12. Com 12. E como que é lá o lugar onde você mora? Que você está morando numa área de risco, é isso? É assim, porque lá é área livre, né? É Daí, ocupação? aí a minha casa fica... Tem uma casa na frente, a minha fica nos fundos, né? E tem outra casa em cima, e aí tem barranco, né? E a minha casa mora... A minha casa embaixo, aí tem o barranco, né? E está interditado lá porque está com risco de É, desbarrancar? Caiu umas pedras lá e caiu o barranco e a Defesa Civil interditou. A sua casa está interditada e você tem para onde ir? Não tenho. E você continua lá, mesmo a casa Continuo lá. interditada? E como é que é a noite para dormir com as crianças lá? Você fica com medo? É, quando tá no tempo de chuva assim eu fico, né? Porque tem um monte de pedra lá pra... de que tá perigoso trabalhar, né? E eles mandou eu dormir embaixo, mandou eu sair para casa de parente. Agora falaram para mim alugar uma casa que a prefeitura ia ajudar, né? Eles dão 250 para o aluguel. Mas aí assim, a gente já procurei tanto casa, aí assim, é pela prefeitura, não aluga, né? E com criança é difícil. É a Prefeitura de São Paulo? De Jandira. Na Grande São Paulo, Prefeitura. Quer dizer, a sua casa foi interditada, mas não deram lugar para você ir morar. Não deram lugar para morar, eu tô lá. E as crianças vão para a escola, Joana? Vão. E eles têm algum problema de saúde, não? A Extra não, o Matheus tem. Ele tem uma dificuldade de ler, escrever, que ele não sabe. Ele está em que ano? Ele está no 7º. Ele está no 7º ano, quer dizer, ele foi passando de ano, mas ele não aprendeu a ler. É, não aprendeu. E a Meire tem quantos filhos, Meire? Tenho 2. Você tem 2. Quem que está aí com você? O Luiz Henrique. O Luiz Henrique tem quantos anos? Tem 3 anos e 5 meses. E você tem também A Mariane, de 5 anos. A Mariane não veio? Não. E o Luiz Henrique, ele tem paralisia cerebral? O que aconteceu com ele? Foi negligência médica, né? Foi erro médico, foi na hora do parto. Eu cheguei, eu já estava com 8 dedos de dilatação. Aí eles colocaram o estagiário para fazer meu parto. E aí eu fiquei mais ou menos umas 6 a 7 horas em trabalho de parto. Aí ele teve uma parada cardíaca dentro de mim. Aí quando tiraram ele, aí... Segundo o pediatra falou para mim que tentou reanimar ele por 30 minutos. Nossa. Aí nesse período faltou oxigênio no cérebro e ficou assim. Nossa, que sufoco que você passou, não? E você estava me contando que vendia cachorro quente na rua e teve que parar de trabalhar porque eu tenho que ficar com ele, né? Porque ninguém... Agora, faz dia 15 de junho, ele fez uma cirurgia do refluxo que ele tinha, colocou uma válvula no esôfago e colocou uma gastro, né? Então, devido a ele ter muito refluxo, pneumonia de repetição, então ninguém fica com criança assim, né? Aí matriculei ele na creche para ver se eu arrumava até um serviço, né? Mas aí foi uma equipe da Secretaria da Educação, fez eu assinar um termo que eu era responsável pela medicação, pelo banho, pela alimentação, ou seja, eu ia ter que ficar lá na escola com ele. Então, para mim, Você não era conseguiu vantagem. creche para ele? Aí eu consegui na AME, uma associação de mães, né? Lá na Vila dos Remédios. Então ele vai lá, mas é mais para interagir com outras crianças, porque lá não tem assim alfabetização. E aí você não conseguiu voltar a trabalhar? Você está parada ainda, não tem como, né? Não tem como. E ele tem que passar muito no médico, ele tem que fazer outra cirurgia, parece que tem que esperar muito tempo, como é que tá? Que nem agora, dia 29, eu passei ele lá no Hospital das Clínicas e ele fez um BERA quando ele tinha 1 ano. Ele fez o quê? Um BERA, um exame auditivo. Exame auditivo. E deu uma grande perda de audição. E como aí fez uma ressonância, e na ressonância não deu essa perda. Aí me encaminharam para o Hospital das Clínicas. Cheguei lá, fui passar com a doutora, ela falou que realmente no BERA tinha dado uma perda muito grande e na ressonância não, mas ela iria me pedir 2 exames, mas que eu estivesse ciente que ia demorar aproximadamente 2 anos para ser feito. Para fazer o exame, 2 anos? Isso, para saber se ele ia precisar mesmo usar um aparelho ou não. E também participam do papo a Cláudia Vidigal, do Instituto Fazendo História, e o desembargador Antônio Carlos Malheiros,
coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. Obrigada pela participação dos dois, né? A gente viu a garotada aí, né? Eles estão lendo a Declaração dos Direitos da Criança, que foi aprovada por unanimidade pela ONU em 59, né? E a partir dessa declaração foi criado no Brasil o ECA, né? Que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano completou 23 anos, doutor. Fala um pouquinho dessa trajetória e se há muito ainda a ser feito, né? Pelo visto, a gente viu aqui que ainda há muito a ser feito, né? Tem muito o que comemorar. O que a gente nota com tristeza é que entre a Declaração dos Direitos da Criança e o ECA, nós tivemos a última Constituição, né, do nosso país, a Constituição que veio em outubro de 88, que reafirma todos aqueles direitos que tinham vindo naquela Declaração Universal, não é? E o ECA veio 2 anos depois, reafirmando todos esses direitos. Evidentemente, são direitos importantíssimos. Agora, para a tristeza da gente, nós notamos que são direitos que estão no papel. O poder público ainda está distante da vida das pessoas mais empobrecidas, das pessoas, das crianças que mais necessitam. Ainda há uma distância muito grande. Ainda não houve vontade e coragem política suficiente para tirar do papel. Essas mães são a prova disso, né, doutor? Prova viva, ao vivo e a cores, né? Se ela tem direito à saúde, como é que o filho só pode fazer um exame daqui a 2 anos? Isso é inadmissível. Enquanto a saúde pública, que nós temos uma saúde pública de ponta, grandes hospitais, grandes centros maravilhosos, mas distantes da periferia. Muitas e muitas vezes tem que pegar a condução uma atrás da outra, chega para ser atendido e não é atendido. E é passado para outro médico. Pois é. Não, doutor, olha que grave. Por exemplo, um direito básico, direito à alimentação, né? A gente vê criança passando fome. Eu pesquisei aqui, ó, dados do Unicef. Tudo bem, a desnutrição melhorou, né? A mortalidade infantil melhorou, mas a gente vê ainda muita desigualdade, né? As crianças pobres têm mais do que o dobro de chances de morrer em comparação às ricas e as negras 50% a mais em relação às brancas. Isso é muito grave, né? Muita desigualdade. Tem alimentação, né, doutor? Né? Quando é que nós vamos ter uma igualdade, né? Quando as crianças todas vão estar no mesmo patamar de felicidade? É o que a gente luta no dia a dia. E essa luta eu acho que ainda vai longe. E tem gente lutando, né? A Cláudia, por exemplo, né, criou o Instituto Fazendo História. Conta pra gente o que é o Instituto Fazendo História, Cláudia. O Instituto Fazendo História vai trabalhar, então, com as crianças e adolescentes que foram afastados das famílias, protegidos num serviço de acolhimento. É mais um direito da criança, né? Todas as vezes que os direitos delas são violados ou ameaçados, ela pode e deve ser acolhida num serviço de acolhimento que vai garantir os seus direitos. Problemas aqui. Por exemplo, muitas dessas famílias, na verdade, acabam precisando ter seus filhos acolhidos por falta de outros direitos básicos que elas deveriam ter tido e ter sido atendidas. Então, muitas dessas famílias já são vítimas de um ciclo de falta de atenção e falta de serviços e que, então, leva as crianças aos serviços de acolhimento. Uma vez nos serviços de acolhimento, elas precisam ser bem acolhidas. Vamos imaginar o que seria dos filhos, por exemplo, de vocês, do meu, se eles tivessem que estar separados de mim e de vocês, né? É muito difícil. E o serviço de acolhimento muitas vezes também não está tão preparado para oferecer a melhor qualidade desse atendimento. E como que vocês recebem essas crianças e qual o trabalho que é feito? O trabalho do Instituto é de qualificação do serviço. A gente compõe com os abrigos, com os serviços de acolhimento, na perspectiva de poder olhar para cada uma das crianças que chega ali como uma criança única, singular, que tem uma história de vida, que tem valor, uma história pessoal e familiar. Porque ela também tem direito a amor e carinho, né? Ela tem direito a amor e carinho e ela tem direito a contar quem é a família dela, porque com certeza tiveram coisas difíceis, mas muitas das famílias que a gente encontra não são famílias horrorosas, são famílias que também estão vivendo aí situações muito difíceis e estão batalhando para poder cuidar de seus filhos com dignidade. É um resgate da
da história deles, que está ali resgate. esquecida nos Exato, abrigos? Exato, é um resgate. Não diria que está esquecida. Muitas vezes os abrigos estão trabalhando, sim, mas eles trabalham ali nos prontuários, junto ao judiciário. Também, né? É a chance da criança poder olhar para a sua história, ela ter a sua voz, ela falar como ela enxerga e como ela vê. Qual a importância dela situação reforçar isso, até para o adulto que ela vai ser, né? Veja, a nossa identidade é composta por histórias. A gente é quem a gente é pelas histórias que a gente traz conosco. Se, quando ela chega numa instituição, as histórias delas não são ouvidas, não são valorizadas, não são registradas, elas vão perdendo também a identidade. E aí vai virando aquela pessoa que vai realmente não vendo muito sentido e muito propósito, porque ela fica um serzinho ali muito sem história, sem identidade. Então a ideia é poder valorizar a identidade de cada um, que eles possam entender e se compreender como Para seres eles se únicos. valorizarem. Exatamente. Também, né? O que essas mães fazem para que, né, ela consiga antecipar o exame do filho, para que ela consiga uma casa, porque os filhos e ela... Eu tenho também o médico lá pediu um exame do Matheus também. Tem 5 anos ou mais que pediu um ressonância, nunca saiu, né? Acaba ficando Quer sem dizer, tudo acesso. isso é um absurdo. Mas é lei, né? é lei, é uma Não, lei é que claro, não, é que não está claro. sendo Isso já está cumprida, né? absolutamente que o estabelecido, ressonância demora só que não muito. se cumpre. Aham. Então, há que se fazer cumprir. A Defensoria Pública pode ajudar. O Ministério Público pode ajudar. Quer dizer, tem que entrar na justiça para Com conseguir pela certeza justiça. absoluta. Eu fui na defensoria por causa do transporte para ele, aquele transporte adaptado, né? Porque como ele vai para a associação, então é dia de chuva, eu tenho que levantar muito cedo, então fica ruim para ele, né? Mas ele está na fila de espera faz 2 anos. Os estados precisam perceber que as defensorias públicas são órgãos absolutamente importantes. Então tem que dar todo o respaldo. Vamos ouvir mais alguns princípios, tá bom? E a conversa já continua. Toda criança deve crescer em um ambiente de amor, segurança e compreensão. As crianças devem ser criadas sob o cuidado dos pais e as pequenas jamais deverão separar-se da mãe, a menos que seja necessário. Toda criança tem direito de receber educação primária, gratuita e também de qualidade, para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver suas habilidades e como brincar também é um jeito gostoso de aprender. As crianças também têm todo o direito de brincar, se divertir. Então, olha, e no próximo bloco, o direito à família e à moradia numa reportagem da Letícia Bragalha. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com nossa repórter Mirim, Luísa França, que foi conversar com a criançada numa escola de São Paulo. Você sabe quais são os direitos de uma criança? Eu acho que sim. Ter direito de respeitar? Não. De brincar? Você brinca muito? Sim. Sim. Você tem algum dever em casa? Sim. Qual? Chegar, estudar, fazer lição de casa, jantar, quer dizer, tomar banho, jantar e dormir. O que uma criança mais precisa para ser feliz? Eu acho pra mim que é amor e carinho. Você fica triste quando seus direitos não são respeitados? Sim, porque chateia muito assim eu, porque não cumpriu o que... Se a gente conta o direito para uma pessoa e ela não cumpre, é falta de respeito. Quais são os direitos de uma criança? O direito de uma criança é ser feliz. Você acha que criança tem direito de estudar? Sim. E obrigação também? Sim. Você sabe quais são nossos deveres? É estudar, honrar pai e mãe, fazer a lição de casa, ir para a escola e não bagunçar. E obedecer aos pais. Quando alguém não respeita um direito seu, você fica bravo? Dependendo de qual for o direito. Dá um exemplo. Quando você quer fazer alguma coisa legal e aí não deixar, aí é chato, porque é muito legal, aí você não pode. Quem uma de vocês sabe o que uma criança precisa para ser feliz? Eu sei.
ela precisa de carinhos dos pais e também precisa de ajuda nos deveres de casa. E vocês são felizes? Sim. Obrigada. De nada. Que lindas todas as crianças, a participação da Luísa França. E as crianças, falando, né, Cláudia, também tem isso de, desde pequenas, se elas forem desenvolvendo essa consciência, também elas vão saber lutar, né, quando sem crescerem. dúvidas. Eu acho que a nossa missão ali no serviço de acolhimento também é que as crianças entendam que elas foram violadas nos seus direitos e como elas podem correr atrás deles. E olha, e quando uma criança é privada de um dos seus principais direitos, o de ter uma família? Vamos conhecer agora 3 irmãos que foram abandonados pelos pais, viveram em abrigos e conseguiram, depois de adultos, construir do jeito deles uma família perfeita. Nas fotos, os pais biológicos que Rodrigo, Débora e Leonardo mal conheceram. A mãe foi embora para a Itália. O pai, sozinho, não conseguiu cuidar dos irmãos que cresceram em um orfanato. Ainda pequenos, chegaram a ser adotados, mas foram devolvidos depois de 6 anos. A infância difícil criou um laço forte entre os 3, que nunca deixaram de viver como uma família. Já adultos, continuam juntos, morando neste sobrado. Toda criança que vive em abrigo, quando completa 18 anos, tem que sair e levar a vida por conta própria. E foi exatamente o que aconteceu com os irmãos. Primeiro saiu o Rodrigo, depois a Débora, e agora vocês deram um jeitinho de trazer também o Leonardo, que ainda tem 17 anos. Vocês conseguiram a guarda provisória dele? Na verdade, foi bem uma guarda, assim, né? O abrigo deixou a gente trazer ele, mas sem acompanhamento, o juiz todo dia pergunta. Manda um relatório perguntando como que tá indo. Vocês chegaram a ser adotados por uma família e depois vocês foram devolvidos. Como é que foi esse sentimento? Você se sentia rejeitada? É um sentimento ruim, né? Porque crescer sem pai e sem mãe é ruim, né? Por mais que o abrigo dava carinho pra nós, mas nós sentia falta, né? Enquanto Rodrigo não chega do trabalho, Débora e Leonardo se revezam nos cuidados da casa. Uma coisa que chama bastante atenção por aqui é que essa casa, que não tem nem pai nem mãe, é muito mais organizada do que outras. Vamos entender agora como é que as coisas funcionam por aqui. Débora, como é que vocês dividem as tarefas domésticas, por exemplo? Então, eu faço mais a comida, o Leonardo lava a louça. Aí, dia de final de semana, a gente divide. Um vem na cozinha, outro vem na sala, outro no quarto, outro no banheiro. E não dá briga? Não. E essa divisão funciona também com o orçamento da casa? Como é que vocês fazem? Eu tô vendo que vocês estão com uma mesa bonita aqui, foram vocês que compraram? Isso. Como é que vocês dividem o dinheiro? A gente vê quanto que vai dar tudo, a gente pega nosso salário e divide em 3 para dar certinho. Enquanto a gente conversa, eu tô vendo que o Leonardo tá ali no canto cuidando da cozinha. Leonardo, pelo fato de você ser o caçula, os seus irmãos te dão algum tipo de moleza, alguma regalia? Não. Você também tem que botar a mão na massa e colaborar aqui na casa? Tenho, lavar a louça aí, fazer outras dinâmicas da casa aí. E como é que foi o fato de ter crescido sem um pai e sem uma mãe? Você acha que os seus irmãos, por serem mais velhos, eles tentaram ocupar esse papel? Ah, normal, né? Como irmão, trata eu como irmão. Você queria ter sido adotado por uma família sem os seus irmãos? Não. Você sempre preferiu ficar com eles, então? Sempre. Nós passamos por todos os abrigos juntos, tudo junto. Como é que você se sente ao lado deles? Protegido? É, uma família, né? Essa palavra resume tudo, né? Uma família onde até os sonhos são divididos. Até eu ter uma família aí, casar, meus filhos. Eu pretendo casar até minha filha, porque meu sonho é ter uma filha, né? Dar ela no que eu não tive, né? Nossa, a gente vê como é importante ter uma família, né? A segurança, a força que dá, porque a gente viu ali que, no fim, eles tiveram um final feliz. Mas imagina o quanto eles sofreram no abrigo, não tendo um pai, não tendo uma mãe, né? O que vocês acharam? Eu falo que a gente, quando separa assim dos familiares, a gente tem que se acostumar a ter com a dor, né? Porque às vezes a situação obriga a gente a viver distante, né? Mas no caso deles, sem o pai, sem a mãe, assim, é muito difícil. A Jusa falou uma coisa muito importante aqui que eu não queria deixar passar, que é passar fome, né? Você não ter o que comer. Eu acho que só quem passou por isso sabe exatamente o que é não ter o que comer. Como é que foi esse momento da sua vida? Foi difícil, né? Porque na época eu era casada, né, com o pai dos meus filhos, e morava todo mundo junto na casa da minha mãe.
Lá na Bahia. E como lá não tem muito recurso de vida, né? Era só a Bolsa Família, né? Que antes parece que era Bolsa Escola, para todos dentro de casa, né? E eu trabalhava, mas eu ganhava R$60 naquela época para me ajudar. São tantos problemas, agora nós vamos até assistir a um vídeo que foi enviado pelo telespectador Marcos Antônio, de Adamantina, no interior de São Paulo. Ele vai mostrar as condições da casa onde vive com a mulher e os 2 filhos, sendo que um dos filhinhos dele tem problemas cardíacos. Bom, eu sou o Marcos, eu moro aqui nesta casa. Como vocês podem ver, é uma casa muito ruim, não tem concreto no quintal. E eu vou mostrar aqui dentro da casa para vocês. Vocês podem ver que é um chão bem ruim, quando varre levanta uma poeira. E isso faz mal para o meu filho Matheus, que ele tem problema no coração. E o problema dele só resolve com cirurgia, que é esse daqui, que ele tem 2 anos e 4 meses. Essa é minha esposa Simone. Esse é o Gabriel. Aqui sou eu. E aqui é a casa. Este é o quarto, onde dorme eu, a Simone e o Matheus com nós. Porque não tem outra cama para ele dormir também. Quando é época de frio, a gente sofre aqui porque entra muito vento por essas frestas. O telhado molha tudo. E aqui é o quarto do outro meu filho, o Gabriel. Quando o meu enteado vem para cá, que tem 15 anos, os 2 dormem junto nesta cama. Minha mulher teve que sair do serviço, porque o Matheus precisa de cuidados especiais, tirou ele da creche, porque ele não pode correr, cansar, senão ele corre o risco de ter um infarto devido ao problema no coração. Eu pago o aluguel aqui. O dono disse que não tem como arrumar, porque não compensa arrumar esta casa. E é essa situação que a gente está vivendo. Também tem isso, a gente que vive nos grandes centros não tem ideia do que é essa vida. Quando você fala no salário mínimo, muitas vezes lá você trabalha, não é nem salário mínimo que você ganha, é muito menos do que eu. Bem menos. E aí não mantém uma família. Não. Por exemplo, você já imaginou se você tivesse que deixar sua filha na casa de um, seu filho na casa de outro, separar a família? Como é que é se tiver que acontecer isso? Então, aí fica difícil. Porque assim, minha mãe quer que eu vá embora para lá, pro norte, né? Sua mãe é de onde? Piauí. Piauí? Qual a cidade no Piauí? Picos. Picos. Aí até era para mim ir lá, né? Porque ela não está bem, está doente. E ela quer que eu vendesse a casa lá para ir embora para lá, né? Mas aí tinha que fazer um muro lá para poder conseguir vender. Mas você tem vontade de voltar para o Piauí? Eu tenho vontade, assim, de ir lá, assim, ver minha mãe E você consegue, você tem conseguido ir ou faz tempo que você não? Faz tempo que eu não vou lá. Faz quanto tempo que você não vê sua mãe? O Matheus está com 12, acho que uns 12 anos. E o pai dos seus filhos? Mora comigo. Vocês estão casadas, aí... E aí ele trabalha para você poder levar o seu filho ao médico, cuidar dele e tudo. Ele está fazendo o bico, que ele está desempregado, né? Mas de um jeito e do outro a gente vai levando. Vai levando, vai empurrando com a barriga, que né? essa é uma outra dificuldade também, conseguir um emprego, né? Você não... Faz tempo que ele está desempregado? Faz um ano. Eu até tenho possibilidade, assim, de arrumar um serviço, mas eu arrumando, registrado, eles cortam o benefício do meu filho. E aí? Eu acho isso um absurdo, porque só porque você tem um filho especial que recebe um benefício, você não pode trabalhar, que senão eles cortam o benefício do seu filho porque você não precisa. E é isso mesmo, doutor? Como é que se dá isso? Isso é um absurdo, né? Isso é um grande absurdo. Eu entendo que isso tem que ser bem analisado diante da Constituição Federal. Acho que isso precisa saber, isso precisa ser bem visto, né? E precisa ter efetivamente uma decisão judicial a respeito disto, isso que é mudar, né? uma coisa burra, né? Precisa no mínimo mudar. a gente pode chamar de burra. Porque ela podendo trabalhar. Impiedosa. Impiedosa. Quer dizer, é uma coisa louca, né? A gente vê também muitas crianças moradoras de rua que vão também por opção ou tiveram algum problema na família, saem das famílias por falta de opção. Essas crianças que ficam na rua, elas são responsabilidade de quem? E você pode obrigá-las a ir para um abrigo ou a voltar para casa?
Como que ficam essas crianças nas ruas? Elas, no momento em que a família se desagrega por miséria, por essas tragédias todas que a gente assiste no dia a dia, as crianças acabam caindo na rua. E eu tenho trabalhado já há muitos anos na Cracolândia, levando o judiciário para a Cracolândia, numa operação completamente diferente, né? É o judiciário perto do povo, né? Com promotores, com defensores, é um negócio legal. E essas crianças batendo na rua hoje são alvo rapidíssimo, alvo certo para drogadição. E é dever do Estado. É dever do Estado, indiscutivelmente, essas crianças, no momento em que a família evapora, desaparece, desagrega, é dever do Estado cuidar das crianças e dos adultos. Tem que tirar essas crianças das ruas? Tem. Não, elas não podem ficar na rua. É obrigação do Estado tirar e levar para um abrigo. Não pode ficar. Elas não podem dizer, eu não quero ir para o mas a gente abrigo. sabe que elas fogem, que elas voltam para a rua, O adulto, depois dos 18 anos, eu posso optar a ficar na rua. Que elas acabam na prática indo e voltando, elas fogem dos abrigos, elas fogem de casa. Porque o trabalho não é tão simples assim, né? A gente leva para o abrigo, o judiciário faz lá o seu esforço, o conselho tutelar, eles chegam aos abrigos e eles saem. Muitos já estão envolvidos com drogas também. Exato. Para que eles permaneçam, eles precisam ir se vinculando, eles precisam encontrar um outro sentido nesse lugar, porque o lugar que faz sentido para eles em determinado momento é a rua. A gente vê em muitas regiões do Brasil, a criança começa a trabalhar cedo, não vai à escola. E eu pesquisei aqui, nas regiões mais pobres, como o Norte e o Nordeste, somente 40% das crianças terminam a educação fundamental. Nas regiões mais desenvolvidas, como o Sul e o Sudeste, essa proporção é de 70%, né? O Brasil tem 21 milhões de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. De cada 100 estudantes que entram no ensino fundamental, apenas 59 terminam a 8ª série e apenas 40 o ensino médio. Aí a evasão escolar e a falta às aulas ocorrem por diferentes razões, incluindo a violência e a gravidez na adolescência e também o trabalho infantil, né? Sendo que o pai também não pode ter a opção de não levar o filho para a escola, né? Além de ser um direito, ser lei, é obrigação do pai e da mãe levar o filho para a escola, né? Não pode levar o filho para o trabalho, por exemplo. Exato, é obrigação, né? Mas essa é uma obrigação que muita gente não cumpre. Ele e ela saem para trabalhar e as crianças ficam soltas. Vocês fazem questão dos filhos de vocês irem para a escola? Vocês sempre conseguem vaga? Nunca tiveram problema assim de conseguir vaga na escola? Eu só consegui a vaga para Mariane por causa que o Luiz Henrique é deficiente. Eu tive que levar um laudo médico Não é fácil, constatando que ele era especial para mim conseguir a vaga para ela Mesmo as na creches escola. faltam até os creches. 6 anos não é obrigatório, então só se conseguir a vaga mesmo. Após os 7 anos, no ensino fundamental, aí a escola não pode se recusar, né? Mas na idade, os filhos com menos de 6, 7 anos, às vezes vocês não têm onde deixar, a gente não tem onde deixar mesmo, filha. E eu quero agradecer a participação do Dr. Malheiros, ele tem um compromisso, infelizmente ele vai ter que sair agora no segundo bloco do nosso programa, mas muito obrigada pela participação, Eu é que agradeço e doutor. desculpe não ficar para esse terceiro, E, né? doutor, tem algum Numa site? companhia tão boa de vocês aqui. Tem Tá? algum site para divulgar? Para quem quiser tirar mais dúvidas, para quem precisar entrar em contato com o senhor? Olha, há um site do Tribunal de Justiça e acessando esse site do Tribunal de Justiça, clicar lá, Coordenadoria da Infância e da Juventude, né? E daí nós temos toda uma equipe que está absolutamente à disposição, inclusive da população, para orientar em relação a crianças e adolescentes. Tá, muito obrigada Tá pela bom? participação. Então, obrigado. Vamos ouvir aqui mais alguns princípios que as crianças prepararam. Seja em uma emergência ou acidente, ou em qualquer outro caso, a criança deverá ser a primeira a receber proteção e socorro dos adultos. Nenhuma criança deverá sofrer por poucos casos dos responsáveis ou do governo, nem por
Crueldade. Crueldade e exploração. Nenhuma criança deverá trabalhar antes da idade mínima, nem será levada a fazer atividades que prejudiquem sua saúde, educação e desenvolvimento. Olha, então essa nossa conversa continua daqui a pouco. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com a Luísa França e um Papo de Filho. Você sabe quais são os deveres de uma criança? Sei. Quais são? Fazer a lição de casa, estudar, respeitar os mais velhos, ajudar os outros. O que você acha mais legal, os direitos ou os deveres? Direitos. As pessoas outras respeitam seus direitos? Sim. E se alguém não respeita, você fica bravo? Fico. O que uma criança mais precisa para ser feliz? A companhia dos familiares. Se você pudesse inventar uma lei para as crianças, qual que você inventaria? Para quando voltar de casa, os adultos deixassem você livre para fazer o que quiser. Alguém queria brincar aqui o dia inteiro? Não. Nem comer doce todo dia da semana? Não. Eu acho que o nariz deles vão crescer. Quais são os direitos de uma criança? Estudar, ter moradia, brincar, ser feliz. E os deveres? Estudar, fazer todas as lições. Você tem um dever na sua casa? Sim. Qual? Ajudar a minha mãe, estudar, fazer tudo direitinho, jantar, dormir. O que uma criança mais precisa para ser feliz? Ter amor, paz e carinho. Você fica brava quando o seu direito não é respeitado? Sim. Por quê? Porque direito é um direito. A gente merece ter. Como a gente tem deveres, tem que ter os direitos também. E como ela disse, as crianças têm direito a uma vida de paz, mas esse direito à vida de paz também tem sido tirado de muitas crianças. Ainda de acordo com dados do Unicef, as crianças e os adolescentes são especialmente afetados pela violência. Mesmo com os esforços do governo brasileiro e da sociedade em geral para enfrentar o problema, as estatísticas ainda apontam um cenário desolador em relação à violência contra crianças e adolescentes. A cada dia, 129 casos de violência psicológica e física, incluindo a sexual, e negligência contra crianças e adolescentes são reportados, em média, ao Disque Denúncia, que é o Disque 100. Isso quer dizer que a cada hora, 5 casos de violência contra meninos e meninas são registrados no país. Esse quadro pode ser ainda mais grave se levarmos em consideração que muitos desses crimes nunca chegam a ser denunciados, né? Acho que a Cláudia acaba vendo isso na prática, né? Muitos meninos e meninas que acabam sofrendo violência, que são vítimas dessa violência. Que em geral são as que vão para os abrigos, né? Sem dúvida, mas as crianças e adolescentes que a gente recebe são principalmente vítimas de violência doméstica. Né? Acho que a gente traz aí dados também de uma violência que circula pelas regiões de alta vulnerabilidade, que são também as regiões onde eles circulam. Mas acho que a violência doméstica ainda é que mais atinge mesmo as crianças, né? Por exemplo, a violência sexual muitas vezes é praticada por um parente da família. Eu arrisco dizer que a grande maioria dos casos de violência sexual que a
gente acompanha no serviço de acolhimento são padrastos, tios ou mesmo o próprio pai ou a mãe, enfim, dentro de casa mesmo. Mas tem como recuperar essas crianças com todo esse trabalho, né? Sem dúvida, eu acho que mais do que... acho que o nosso trabalho, principalmente, é para que a criança saia simplesmente do fato, para que ela não fique, né, colada naquele fato, como uma vítima daquele fato que de fato ela foi, de verdade ela foi, mas que ela possa pensar a partir daquilo. Quem me protegeu, quem pôde me acolher, quem foi cuidar de mim a partir disso, que tipo de família eu quero construir. É muito bonita a reportagem outra que a gente viu, onde eles trazem ali, eles trazem os sonhos, que família eu quero construir, eu quero fazer diferente, eu quero fazer uma outra história. E eles querem ter Quando filhos, a gente vai eles querem casar. construindo uma maior ampliação da consciência, né, da nossa história, a gente tem a chance de não repetir os ciclos de violência e abandono e miséria. Então, olha só que importante, né? A gente tem o Disque 100, vamos reforçar aí. Então, qualquer denúncia de violação dos direitos das crianças, o Disque 100. Como é que vocês veem essas questões da violência? Eu mesmo, no meu caso, eu deixo a Tamires com o João sozinho, né? Ela aí põe ele na perua para levar para creche, para eu levar ele para creche. E aí depois ela fica um percurso grande, né, de casa, e à tarde ela vai para a escola, né? E aí eu que passo e pego ele. E a Joana, quando vai trabalhar, você fica tranquila com seus filhos em casa? Eu fico muito preocupada, porque o Matheus ainda ele estudava numa escola mais perto. Quando ele ainda não estava, ainda estava no 4º ano, não estava ainda pelo estado, né? Aí depois eu levava ele na escola e trabalhar. Aí ele tinha que vir sozinho, né? Aí depois eu lutei lá e consegui a perua aquela da educação que leva, né? A gente se preocupa demais, né? A sua filha, como que ela vai e volta da escola? Ela vai com o ônibus escolar da prefeitura. E isso você conseguiu, pelo menos? Isso começou ano passado, na verdade, né? Que não tinha. Já é uma tranquilidade, né? Não tanto, né? Fica preocupada, né? Porque... Tem pessoas, tipo, tem a moça que fica com as crianças, tem o motorista, são pessoas que você não conhece. Então o mundo tá tão assim que hoje em dia ninguém confia em ninguém. E agora o transporte especial para ele, você conseguiu ou você vai no transporte público mesmo? Eu vou no transporte público. Como você faz para carregar a cadeira de rodas? Porque o ônibus tem os elevadores, né? Todos têm? Não. Quando não tem, contar com a boa vontade das pessoas? Quando não tem, a gente tem que pedir ajuda, né? Para ajudar a subir a cadeira por trás. Tem uns que faz com boa vontade. Ou tem que ficar esperando o próximo ônibus, né? Muitas vezes o motorista não deixa a gente entrar por trás, tem que ficar esperando outro ônibus. Mesmo para andar pela cidade, né? A gente sabe que a acessibilidade não é... Não, e ele ainda está pequeno, total, mas ele vai crescer, vai ficar pesado, né? Quer dizer, precisa... Então... E você não está conseguindo o transporte especial para ele? Não, eu fiz inscrição para ele, ele tinha 1 ano, ele já tem 3 anos e 5 meses e até agora nada. E olha, a gente falou bastante dados, né, do Unicef, e apesar de estar presente em praticamente todo o território nacional, o Unicef reconhece que as regiões Norte e Nordeste, especialmente no semiárido e na Amazônia, as periferias urbanas, nações indígenas e as comunidades quilombolas são as que possuem os piores indicadores sociais no Brasil. E eu queria deixar aqui, né, o site do Unicef, que é o www.unicef.org.br. O Fundo das Nações Unidas para a Infância está presente no Brasil desde 1950, liderando e apoiando algumas das mais importantes transformações na área da infância e adolescência do país. E agora acho que a gente pode chamar aqui as crianças. Venham aqui para frente. Então, agora estão todos aqui, já se sentaram, o João está aqui brincando. E a Rayane vai falar o 10º princípio para a gente. 10º princípio. A criança deverá ser protegida contra qualquer tipo de preconceito, seja de raça, religião ou posição social. Toda criança deverá crescer em um ambiente de compreensão, tolerância e amizade, de paz e de fraternidade universal. Já está contratada, falou muito bem. Então, todos aqui, olha, ao longo do programa a gente falou dos direitos das crianças e agora a gente quer saber de vocês quais são os deveres de vocês. Quero só saber. A gente não falou que a Rayane, ela é monitora, ajuda a gente aqui com as crianças, né? É verdade. Isabel, quais são os seus deveres na sua casa? Lição de casa, tomar banho e ver se quiser. Ai, ver novela é dever ou é diversão?
Dever. Ah, é dever, é? Dever que você obriga para sua mãe, é isso? Vamos falar com a Juju. Juju, quais são os seus deveres na sua casa? Eu acho que é arrumar meu quarto, cuidar das minhas cachorras, fazer lição e acho que é só. Muitos deveres. E a Rayane, você já está grandinha, mas quando você era criança, quais eram os seus deveres em casa? Ajudar minha mãe a arrumar a casa, fazer a lição, como sempre, e ajudar minhas irmãs também, né? Quais são os seus deveres em casa? Fazer a lição e... Não quer dizer que você cumpre, mas quais são os deveres? Quais deveriam ser os seus deveres? Fazer a lição, ir pra escola, tomar banho e comer. Agora, sabe um outro dever deles? Pentear o cabelo. Olha aqui, ó. Olha que cabelo penteado, arrumado. Bia, e os seus deveres em casa, quais são? Tomar banho, fazer lição, arrumar a cama, ajudar alguém a bagunçar a casa, brigar com ele. Seu irmão. Ver TV. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês, todas aqui, e desejar boa sorte, porque, enfim, para ver se saem, todos esses direitos, eles saem do papel, como disse o Dr. Malheiros, e sejam colocados em prática, né? Jusa, você quer divulgar aí o projeto do qual você faz parte, ou falar das dificuldades que vocês estão tendo, pedir alguma ajuda? Aproveita agora, não sei, desse movimento do Sem Teto. Ele beneficia várias pessoas, né, que não têm a casa própria, né? Eu não sabia dele, foi uma moça que trabalha comigo, né, que me deu o telefone. Eu demorei tanto tempo para ir, né, quando eu fui na época não, foi ano passado, foi bem, eu tinha acabado de fechar um terreno, né? Aí já me cadastrei, aí levei meu irmão também para se cadastrar, levei uns conhecidos, né? Como é que faz para entrar no movimento Para entrar Sem é Teto? só levar um comprovante de residência e R$20, que é a carteirinha, né? E fica pagando por mês R$40 para a associação, que é que eles pagam assistentes sociais, sabe? É tudo garantido, tudo nos conformes. Então a gente espera que dê tudo certo lá para você. Ai, graças a Deus. E a Joana, qual que é a sua região? Que também está faltando moradia lá, né, Joana? A minha é na cidade de Jandira. Aí, até um tempo que teve, eu me inscrevi naquele Minha Casa Minha Vida, né? Mas aí, aqueles papel lá disse que perderam. Até foram tentar, né? Para ver se eu conseguia a casa. Mas aí disse que, no caso, eu tinha que estar no aluguel, né? Aí, como eu não consegui... Então é Jandira que fica na Grande São Paulo, né, Joana? Joana, que esperança que você tem para o futuro, assim, para os seus filhos? O que você espera? Eu espero que mude, né? Que alguém faça alguma coisa, tome alguma providência, né? Que você consiga uma casa? Ou que eu consiga vender lá para comprar em outro lugar, ou eles, né, façam alguma coisa, né? Que não fique só na promessa, né? Fala, Jusa, o que você queria completar? Não, é o caso da Joana, que eu já morei assim, sabe? Casa que me emprestaram, né? Uns conhecidos da Bahia me arrumaram uma casa para morar e enchia, né? Tinha enchente, é igual o caso do muro que ela falou. Aí eu construí o muro, a água vinha, derrubava. Eu chegava do serviço, estava com água na cintura, sabe? Já passei por tudo. Aí ele até me deu essa casa para mim. Aí eu arrumei todinha a casa, maior sacrifício, mas consegui. Aí e me deu até documentação da prefeitura. A prefeitura tem um documento de fundo de obra que dá pra gente, uma documentação, a prefeitura dá. E a prefeitura, como ela dá esse documento, tem por obrigação dar uma outra casa pra gente ou dar uma quantia que você possa comprar outra casa. Entendeu? Mas na prática, na prática, é igual ela falou, tiraram foto, era a Defesa Civil, tirava foto lá e nada. Vai fazer um projeto aqui e aí vai canalizar esse rio e nada. Acabou eu me mudando, né, e nada. Infelizmente. Na minha casa também tira foto, vai lá, tira foto. E a Meire, você tem algum pedido para fazer? O que eu precisaria é só para o meu filho, uma fisioterapia ou esses exames que ele precisa fazer para mim saber se ele vai precisar de um aparelho auditivo ou não. Porque afinal esperar 2 anos, como você contou durante complicado. o programa, que foi marcado um exame para daqui a 2 anos.
Precisa antecipar isso aí para resolver logo o problema, para ele ter uma qualidade de vida, né? Com certeza. Vamos ver se a gente consegue agilizar aí através do programa, né? E a Cláudia tem um site para quem quiser entrar em contato com o Instituto. Vocês estão precisando de voluntárias lá. Acho que tem um trabalho, tem um livro, né, que vocês lançaram. Acho que frente a tanto descaso, aí a gente também encontra muita gente na sociedade civil querendo contribuir, querendo participar. No Fazendo História, a gente tem cerca de 600 voluntários a cada ano e a gente está aberto recebendo mais voluntários que queiram trabalhar nos abrigos e acompanhar a história de uma criança. O voluntário que se inscreve conosco, ele acompanha a história de uma criança durante um ano, uma ou duas, e então ele vai dar ali um olhar mais afetivo, mais especial, porque é o que a criança está precisando naquele momento. A gente registra essas histórias e tem o livro Essa é a Nossa História, que reúne 30 histórias de vida de crianças e adolescentes que passaram por muitas dessas situações, a família realmente perdeu sua casa ou não tinha trabalho. Enfim, as dificuldades que as famílias enfrentam para poder cuidar dos seus filhos é interessante porque a história é contada por diversos atores do sistema, pelo poder público, pelos educadores, pelas famílias e pelas próprias crianças. Cada história tem 5 ou 6 vozes. Nossa, é deve ser interessante lindo. poder ouvir também os pontos de vista de todo mundo. O site do Instituto é www.fazendohistoria.org.br. São todos bem-vindos. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Obrigada. Então, obrigada mais uma vez a todos por terem vindo aqui nesse Papo de Filho também, no Papo de Mãe, né? E no nosso próximo programa, a conversa vai ser sobre famílias que perderam a guarda de seus filhos. Uma situação muito dolorosa. E depois que se perde a guarda de um filho, o que fazer para reaver a criança? E no Papo de Mãe o assunto nunca falta, né, gente? Continue acompanhando durante a semana toda no site e nas redes sociais. E até a próxima, aqui na TV Brasil. Até. Obrigada, gente. O programa foi ótimo. Maravilha. Agora tem que chocolate. Agora tem que gritar pra valer. É o sapato. Aí depois chegar lá dentro de casa. A gente já de lama. A cidade.